É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E de fato o mundo é pequeno. E isso é bom porque nós conhecemos e reconhecemos os irmãos em Cristo em todos os lugares. O pastor Eronilton dizendo que nos conhecemos em Carapicuíba. É que o pastor Eronilton, ele tem parente em todo lugar do mundo, né? Então todo lugar que você vai encontrar um parente do pastor. E de fato eu fui pastor de alguns parentes dele lá em Carapicuíba. Eu havia ouvido falar da igreja do Areião, e muito bem. E o mundo é tão pequeno que daí, quando eu olhei na programação do congresso, igreja do Areião, eu falei, vou pregar lá, olha que mundo pequeno. E aí, quando entra em contato comigo o pastor da igreja, o pastor Eronilton, que cresceu na igreja e cresceu na fé, inclusive, em que eu sou pastor hoje. Mundo muito pequeno. E que tem parente lá também. Não fale mal dele, porque você vai ter problemas. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Jubal Gonçalves, sou pastor há 20 e poucos anos. Estou pastor na Igreja Presbiteriana de Poá, que é na Grande São Paulo. Não é Porto Alegre, não, é Grande São Paulo, extremo leste. E sou professor no Seminário Presbiteriano Teológico Servo de Cristo, que é um bom seminário, um seminário interdenominacional, que tem prestado assim, um serviço muito relevante para a igreja brasileira. Sou casado com a Daniele, tenho 4 filhos, Henrique, Davi, Theo e Daniel. O Henrique tem 14, o Davi tem 9, o Theo tem 4 e o Daniel tem 6 meses. Já reparou que eu sou daqueles pais que chamam o nome de todos os filhos até acertar, né? Então é mais ou menos assim. E é isso. É um prazer muito grande. Estamos falando no Congresso no IBA, que está tendo seu encerramento oficial aqui. E daqui a pouco eu falo sobre os temas. E pela providência de Deus e bondade de Deus, estou aqui também promovendo o relançamento do livro A Teologia na Prática. Olha como Deus é bom. Deus é bom e o diabo não presta, né? Então, você terá a oportunidade de dar mais um presente para o seu pai, para o seu esposo, tá certo? Nesse Dia dos Pais é o livro A Teologia na Prática. Esse livro eu tive a satisfação de organizar com o pastor Emanuel lá do IBA. É um livro de 300 páginas, que trata sobre assuntos muito importantes acerca do ministério pastoral. E daí você vai dizer assim, mas eu não sou pastor. Eu entendo que boa parte dos problemas na igreja contemporânea se dá por não se entender no que consiste o ministério pastoral. Então esse tipo de informação é importante para você pastor, para você presbítero, mas é importante para você membro da igreja, a fim de que você saiba qual é o lugar da liderança, o teu lugar, em que você pode contribuir e como a igreja brasileira pode ter um ministério mais relevante. Você é parte desse ministério, não é? Você é a igreja de Cristo Jesus também. Então eu te encorajo a adquirir o seu livro A Teologia na Prática, está lá no fundo. Você procura o Richard. Eu terei a oportunidade de fazer dedicatórias e é muito bom. Então esse livro que eu organizei com o pastor Emanuel, tem muita gente boa, cada um contribuindo com um capítulo. Você tem o Zé Machado, que é um homem assim, fora da curva, ele é presidente ou diretor honorário internacional da ABU, discípulo direto de John Stott, mas um servo de Deus assim, fabuloso, humilde. Você tem Stephen Kirchner, que está envolvido nas traduções da NVT e outras traduções que nós temos da Bíblia em português. Você tem o Zé Bruno, da banda Resgate, para os mais antigos. O Luciano Manga, que é um dos fundadores da Oficina G3. Quem mais você tem? Você tem Paulo On, né, que esteve por aqui, em Cuiabá também, agora está lá em Campinas. Muita gente boa escrevendo aqui. Eu ficaria o tempo todo enumerando. Servos do Senhor, gente comprometida com o reino. Então adquira o seu livro.
tá? Espero que seja uma bênção para você. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre pregação expositiva. Esse é um tema bastante em voga hoje em dia. Aliás, tudo que diz respeito à teologia reformada e tal. Então fala-se muito sobre pregação expositiva, sem, entretanto, saber o que de fato é a pregação expositiva. No meu slide eu tenho alguns livros, não vou recomendar todos eles, vou dar uma passadela aqui, só vou falar de alguns só. Mas só para você ter uma noção, então alguns livros de pregação expositiva, mas não haverá tempo certamente para fazermos uma revisão de literatura aqui, mas só para você ver, talvez você conheça alguns títulos, outros não, mas a gente pode passar para vocês depois. Esse livro aí tem inglês, mas ele já foi traduzido. Zach Zwine, tem livro dele lá no fundo, que é o Pastor Imperfeito. Ele é um pastor que trabalha muito essa questão da contemporaneidade. Então esse livro está com o título Pregação para o Mundo Pós-Moderno. E aí os livros que eu tenho, esse é o meu livro, Pela Mundo Cristão, Sermão Expositivo, prefácio do Reverendo Hernandes. É um livro onde nós tratamos sobre a teologia da pregação. Eu recomendo, claro, obviamente. E tem alguns livros que você vai ter lá no stand, lá no fundo, que é a Pregação Expositiva, do Reverendo Hernandes. Apesar do título, e é um título comercial, claro, ele abarca uma gama de assuntos muito maior. Essa foi a tese de doutorado em ministério do Reverendo Hernandes, que é talvez o seu carro-chefe, é um livro clássico sobre o assunto. Você terá lá também Pregação Reformada, do Joel Bick. Ele é o organizador dessa obra, um livro bastante relevante, da editora Fiel. E você terá também Tim Keller, Pregação, tá bom? Esses três livros você poderá adquirir com o Richard lá no fundo, ok? Lá em Lucas capítulo 24, no verso 27, é dito o seguinte, vamos ler juntos? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Claro que o Senhor Jesus é o grande exemplo como pregador. Aliás, ele é a própria palavra encarnada, em carne e osso. É Ele quem nós apresentamos, é Ele quem nós pregamos, Jesus Cristo. E Ele pregava as Escrituras, que dizia a respeito dele mesmo, a começar por Moisés. Então Jesus Cristo é o grande exemplo, nosso Deus, nosso Senhor, é o grande exemplo como pregador. É claro que como nós estamos falando de pregação expositiva, na maioria das vezes que nos referimos à pregação, nós estaremos nos referindo ao expositor, aquele que sobe ao púlpito, lê o texto, explica. Mas, num certo sentido, todos nós somos pregadores, porque devemos propagar o Evangelho, falar de Cristo Jesus, quer através de um púlpito, quer no lar, quer no discipulado, quer no ônibus, quer nas demais relações. Devemos expor a palavra do Senhor. Então, falando sobre pregação e o tema pregação expositiva, e eu estou apanhando aqui um pouquinho com o controle, eu já me acho aqui.
Deixa-me definir o que é pregação expositiva. Pastor, é possível, se alguém quiser fazer alguma pergunta, participar? Fiquem à vontade. Se quiserem dar alguma contribuição ou fazer alguma pergunta, levanta a mão. E aí eu deduzo que o microfone chega até você e você poderá falar, sem problemas. Tá bom? O que é pregação expositiva? Pregação expositiva ou sermão expositivo é consequência do trabalho exegético. O que é exegese? Exegese é todo aquele trabalho de bastidor que o pregador faz em preparar a sua mensagem. Então ele vai lá no original bíblico, ele consulta, ele tem informações sobre o contexto histórico, ele consulta lá alguns comentários e tudo mais. Você que não tem acesso ao grego ou hebraico, ou não teve treinamento nesse sentido, poderá fazer uso para pregar de versões diferentes da Bíblia, fazendo comparações. Hoje você tem Bíblia comentada, hoje nós temos vários recursos. Então o que nós chamamos de pregação expositiva é exatamente isso. Pastor, pode me ajudar? Pega essa bolsa aqui para mim, por favor. Como que eu não pensei antes, né? Eu acompanho aqui no computador, claro, ao invés de ficar olhando lá em cima. Obrigado. Vai melhorar. Se você quiser que eles passem lá, você só vai falando, passa, eles vão passando. Então a pregação expositiva é o fruto do esmero do pregador em extrair a intenção original do autor inspirado. Hoje na linguística se dá uma ênfase muito grande sobre o que o leitor entendeu. Mas mais importante do que aquilo que o leitor entendeu é o que o texto diz. Porque não é o leitor quem dá o verdadeiro ensino do texto, mas sim o autor, que é o Senhor Deus. Nós precisamos entender qual foi a intenção do Senhor ao escrever para os seus leitores originais, a fim de nós fazermos as adequações, as aplicações para o nosso tempo. Mas vejam, quem diz o que o texto diz não é você, não é a sua experiência, mas é o próprio Deus. Não importa o que você acha do texto ou o que você entende do ensino do texto, importa o que Deus intencionou dizer. Porque a palavra do Senhor, ela não é subjetiva, ela é objetiva. Essa subjetividade, conforme nós vimos no IBA ontem, é fruto do mundo pós-moderno. A ideia do mundo pós-moderno é que tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista. Qual que é a dificuldade disso? Qual é a dificuldade dessa subjetividade? É que quando o mundo diz que tudo é relativo, ele está negando aquilo que é absoluto. O que é dito em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não existe um caminho. Jesus não é um subterfúgio, Ele é o único caminho para a salvação. E é isso que importa. Sendo assim, quando o mundo diz que tudo é relativo, o mundo reage como uma criança mimada que faz birra. Quando a criança faz birra, que ela está sinalizando o quê? Que ela quer atenção, certo? E mais, ela está sinalizando que ela quer, limites, entende o que é isso? Precisa ser disciplinada, precisa ser educada, é isso. Assim o mundo, quando fala que tudo é relativo, está dizendo, nós precisamos de absolutos, nós precisamos de regras, nós precisamos de norma. Então nada mais relevante e importante do que você apresentar a absoluta e autoritativa palavra de Deus.
Mas, continuando a nossa definição. Deixa eu perguntar, é possível ligar aqui o computador? Fonte? Alguém pode me ajudar nisso? Obrigado. Então, é impossível se pregar expositivamente. Tem aqui dentro, por favor, obrigado. Um, dois. Expositivamente, sem esse trabalho exegético. Da mesma forma que é um desperdício o exegeta não pregar expositivamente. O que eu quero dizer é o seguinte: para você pregar expositivamente, você precisa fazer exegese, você precisa estudar o texto. E se você estuda o texto e não prega de forma expositiva, é um desperdício. Mas antes de argumentarmos sobre a importância desse tipo de pregação, vamos conceituá-lo. Bom, deixa por favor. Sidney Greidanos, obrigado, muito obrigado. Sidney Greidanos diz que a pregação expositiva é a pregação centrada na Bíblia, ou seja, manuar o texto de forma que o significado essencial e real seja manifesto e aplicado às necessidades atuais dos ouvintes, como ele existe na mente do escritor bíblico, em particular, e como ele existe à luz de todo o contexto da Escritura. Então, o sermão expositivo é aquele que expõe fielmente o texto bíblico, considerando a sua perícope, contexto e expressões-chave. Deixa-me explicar. O que nós chamamos de perícope, nós poderíamos dar o nome de unidade textual. O que é uma unidade textual? É onde começa e termina um texto, ok? Sim, a divisão que nós temos nas nossas edições da Bíblia, que não fazem parte do texto inspirado, mas nos ajudam muito, de dividir o texto em capítulo, em versículo, ajuda bastante, claro que ajuda. Aqueles títulos que em itálico, em negrito, né, que tem no início de cada pedacinho da Bíblia, ajuda também. Você que usa a Bíblia atualizada, você vai observar que em alguns versos você tem a primeira letra em negrito. Abre sua Bíblia, você que tem a versão atualizada. Por exemplo, Juízes 16, só para citar um exemplo. Juízes 16. Aliás, vamos para Juízes 15. Essa narrativa acerca de Sansão. O texto está assim dividido em negrito, em subdivisões em negrito, não é? Mas notem que há alguns versículos que começam com a primeira palavra em negrito. Por exemplo, capítulo 15, verso 1. Passado algum tempo, não tem um P aí em negrito? Pelo menos na minha versão tem. Aí você vai no verso 9. Então os filisteus têm um E em negrito. Aí você vai no 14. Chegando ele à lei, tem um C em negrito do chegando. Isso nos ajuda a entender onde começa e termina o texto. Então, o capítulo 15 seria uma unidade textual, todo o capítulo 15, uma grande perícope. Mas dentro do capítulo 15 você tem pequenas unidades textuais, do 1 ao 8, do 9 ao 13, do 14 ao 15, percebe? Então é isso que nós chamamos de perícope, é onde começa e termina o texto. Quando o pregador vai preparar o sermão, ou quando você vai fazer o seu estudo pessoal, é importante você saber onde começa e termina o texto. Porque como diz alguém, texto fora de pretexto texto fora de contexto é pretexto. Lembram-se daquela caixinha de promessa? Você que é crente antigo, tinha uma lá na sua casa quando criança. Na casa da minha mãe tinha caixinha de promessa, né?
Mas parecia uma questão de sorte, o biscoito da sorte, né? Deixa me ver o que Deus vai falar comigo. Aí você tira o papelzinho. Judas foi e suicidou-se. Não é isso. Você coloca de novo, deixa eu ver o que diz o outro papelzinho. Vá tu e faça o mesmo. Percebe que texto fora de contexto é pretexto. Então, mesmo que você pregue ou estude um versículo, você não pode considerar a perícope, onde começa e termina, tá bom? Você considerando onde começa e termina a unidade textual, você vai entender o contexto, e aí você vai para as expressões chaves, ou palavras-chaves, que são expressões que te ajudam a entender o texto. Alguém que trabalha com grego e hebraico, não precisa traduzir o texto inteiro, não. Você vai destacar quais são as expressões chaves e vai entender qual é o sentido das expressões e palavras-chave. Tomem nota disso, que eu acho que não está aqui no slide. Algumas dicas para você encontrar quais são as palavras ou expressões-chave de um texto. Primeira dica, conjunção. Mas, portanto, entretanto, no português mesmo. Quer ver um exemplo disso? Quem sabe de cor o que diz 1 Coríntios 15:58? Portanto, meus amados irmãos, bom, eu corrigi, como eu aprendi quando era criança, na Liga Juvenil, era a Liga Juvenil, né, Nilton? Faz tempo isso, né? Na Liga Juvenil, na época nós usávamos a corrigida, então eu decorei na versão corrigida, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Esse texto é muito usado para dar posse para as sociedades internas, né? Como moto e tudo mais. Texto precioso. Mas qual que é a primeira palavra do texto? Portanto. Eu não posso isolar o verso 58 do restante. E o que diz o restante? A partir do verso 50, de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo está ensinando a respeito da ressurreição dos mortos. Porque os falsos mestres lá em Corinto ensinavam a heresia de que os mortos não vão ressuscitar. Então havia um questionamento grande acerca do assunto. Aliás, você nunca se perguntou, será que eu vou ressuscitar mesmo? Será que isso não é balela? Será que isso é verdade? E aí o apóstolo Paulo argumenta, sim, nós seremos ressurretos, e fala da ressurreição em Cristo Jesus, e que nós seremos ressurretos em Cristo Jesus, e ele vai então discorrendo sobre isso. Aí quando chega no verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Aí o verso 58, portanto, meus amados irmãos. Ou seja, qual é a nossa motivação para realizar o trabalho do Senhor do verso 58? Cristo morto e ressurreto. Nós trabalhamos por Cristo, porque Ele morreu na cruz, porque Ele nos deu a vitória, percebe? Então eu preciso entender qual é a perícope, qual é o contexto e quais são as palavras-chave. A primeira dica de palavras-chave são conjunções. A segunda dica são verbos, mesmo no português. Então, destaca lá os verbos que você encontra no texto. Eles poderão ser palavras-chave e certamente vão te ajudar na interpretação do texto. Terceira dica, observe a repetição de palavras no texto. Qual que é, por exemplo, a palavra-chave de 1 Coríntios 13? O texto fala sobre o quê? O amor. O amor é isso, o amor é aquilo, o amor é aquilo outro. É claro, amor é palavra-chave ali. Qual é a palavra-chave? É fácil, né? Qual que é a palavra-chave em Eclesiastes 3? O que diz Eclesiastes 3? Quem se lembra? Tempo. Há tempo para isso, há tempo para aquilo, há tempo para aquilo outro. Então, quando você encontra a repetição de termos, existe aí um outro indício de palavras-chave. E, finalmente, a relevância. Às vezes a palavra não é uma conjunção, não é uma repetição,
não é um verbo, mas ela é importante naquele contexto, tá bom? Gente, é muita coisa, eu estou tentando esmiuçar o máximo possível, mas tá claro, tá tudo certo aí, qualquer coisa, ó, tá bom? Só levantar a mão. Opa, peraí. Mas nós fazemos o uso dessa expressão sermão expositivo e o conceituamos justamente por conta do uso que parte da academia teológica tem feito da expressão. Deixa eu tentar resumir isso. Alguns estudiosos de pregação, ou da homilética, que é a arte de pregar, conceitua sermão expositivo pelo tamanho do texto, ou na verdade, define sermão expositivo pelo estilo do pregador. Mas eu prefiro o Hernandes, Haydn Robson, dentre outros, eu prefiro a ideia de conceituar sermão expositivo pela mentalidade do que propriamente pelo estilo. Deixa eu me explicar. Você já deve ter visto essa distinção entre sermão temático, ou tópico, expositivo e tudo mais, né? Então, o pregador, tem aquele pregador que ele prega em temas. Então, ele pega um tema e aí ele corre atrás de texto para confirmar a sua tese. Esse seria um sermão temático ou tópico. Só que quando surgiu historicamente a expressão sermão temático, esse é o sermão temático ou tópico, ok. E aí aqueles que dizem não, mas existe o pregador que é o sermão textual, que seria a exposição no texto, mas num texto curto. Enquanto o sermão expositivo seria a exposição em um texto, mas um texto longo. Quando surgiu a expressão sermão temático na história, sermão textual na história, desculpa, não havia uma distinção entre sermão textual e expositivo. Que confusão, hein? Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Vamos lá. Tome nota aí. É assim, deixa eu voltar. A distinção que se faz em sermões são: você tem um sermão tópico, que você tem por base um tema, um título, um tema, tá bom? Esse é o sermão tópico ou temático. Segundo tipo de sermão é o sermão textual. O pregador, ele trabalha o texto, mas numa perícope pequena, tá bom? Então esse seria o sermão textual. E o sermão expositivo é quando o pregador trabalha no texto, mas um texto longo. Bom, quando surgiu as expressões sermão textual e sermão expositivo, elas não eram diferentes, historicamente elas eram sinônimas, não havia essa distinção. Essa distinção foi dada ao longo da história, muito tempo depois. Sendo assim, eu prefiro conceituar sermão expositivo não pelo estilo. Fulano de tal prega expositivamente porque ele prega uma perícope grande. É mais do que um estilo, é uma mentalidade. É um compromisso do pregador em pregar o texto de forma fiel. Então eu sigo a linha daqueles estudiosos de pregação que definem pregação expositiva como pregação fiel. Então, sendo assim, pregação expositiva é o mesmo que pregação fiel e é o mesmo que pregação bíblica. Tudo bem até aqui? Está claro? Alguma pergunta? Colocação? Então, o sermão expositivo é um sermão fiel, ok? Tudo bem? Você pode repetir comigo? Sermão expositivo
É um sermão fiel. Pronto, só para me certificar se eu fui claro. Agora, é claro que para você pregar de forma expositiva e fiel, é melhor você se deter na perícope real do texto, você trabalhar o contexto, você trabalhar as expressões-chave. Tecnicamente, alguém que prega em tópico, em tema, pode pregar de forma expositiva, nesse sentido de que sermão expositivo é uma mentalidade e um compromisso de ser fiel? Pode, claro que pode, mas é muito mais difícil. Então eu recomendo que você prefira, quando for estudar a sua Bíblia, quando for preparar o seu sermão, sim, se deter na perícope, no contexto, nas expressões-chave. Você será, isso vai te poupar trabalho. E as chances de você pregar de forma expositiva ou fiel será maior. Consegui explicar? Tudo certinho? Então tá bom. Perguntas? Pois não. Então vamos lá, obrigado pela pergunta. Eu disse no começo que se você não tem acesso, por exemplo, às línguas originais, nunca fui treinado a isso, diz alguém. Eu não frequentei um seminário, por exemplo, alguma coisa assim, que é o pregador leigo que o senhor está dizendo. Bom, faça uso das ferramentas que você tem. Se você tem 2, 3 versões da Bíblia, faça isso. Compare as versões. Se você tem 2 Bíblias de estudo, faça isso. Consulte boas Bíblias de estudo, entendendo que aquilo que está na nota de rodapé não faz parte do texto inspirado. Tá certo? É só um comentário. Esse tipo de esforço em extrair do texto sagrado qual é o ensino principal, é sermão expositivo. Lembrando que eu estou definindo sermão expositivo como uma mentalidade, independente do estilo. Se você for fiel ao texto, você está sendo expositivo, está sendo fiel, independente do estilo. Mas eu recomendo que você se detenha ao texto. Ao texto. Porque o que acontece? Às vezes nós usamos o texto como pretexto, né? Então você vai falar sobre amor, você cita lá um texto qualquer, e aí você vai passear na Bíblia sobre vários textos sobre amor. Qual que é a dificuldade? Você não vai ter tempo suficiente para trabalhar todos os textos. E você vai ser raso. Então, quando você pega um texto como pretexto e não trabalha o texto, você perde a oportunidade de ser profundo naquele texto. Eu não posso citar outros textos no sermão? Você pode e deve, você pode citar. Mas deixando claro que o foco é trabalhar aquele texto, esgotar aquele texto. Você trabalhar aquele texto já é bastante trabalho, não é? Se você se deter nele, você conseguirá ser mais profundo, você conseguirá ser mais fiel. Não sei se te respondi? Então tá bom. Mas alguém tinha pedido a palavra, não? Tudo bem? Obrigado. Então, sendo assim, tendo nós definido o que é pregação, sermão expositivo, então veja, toda pregação cristã autêntica é pregação expositiva. Ela se refere ao conteúdo do sermão, em lugar do seu estilo. Então, a princípio, podemos afirmar que o sermão é expositivo, independente da extensão da unidade textual. Sendo assim, pregação expositiva é o mesmo que pregação fiel das Escrituras. Então, só voltando à pergunta do nosso irmão, você vai preparar um devocional, você vai dar uma aula, você vai preparar um sermão. Ou fazer diferente. Alguém te pediu para falar sobre, vamos lá, sobre evangelização. Ao invés de você pegar vários textos sobre evangelização,
procure nas Escrituras um texto que fale sobre evangelização e trabalhe aquele texto. Óbvio que na sua exposição você vai citar outros textos como base, mas procure trabalhar aquele texto, porque isso vai ganhar em profundidade e você vai ter maiores chances de ser fiel. Porque todo o tempo investido no estudo, você vai estudar um texto das Escrituras e não vários. E aí você vai ser fiel e não raso, tá bom? Ainda respondendo a pergunta do irmão. Então, pregação expositiva é o mesmo que pregação fiel das Escrituras. E aí eu tenho uma matemática, que pregação expositiva é igual interpretação fiel, mais exposição didática, mais aplicação específica. Então eu interpreto o texto. Interpretei o texto, eu vou expor, aí entra a homilética. Tem as regrinhas lá, os 2 pontos, 3 pontos, os 4 pontos, né? É isso que eu chamo de exposição didática. E por último, a aplicação. E esse é um ponto falho. Eu luto com isso, viu, pastor? Olha, para mim é muito difícil aplicar. E às vezes nós somos tão ortodoxos, mas na hora de você traduzir isso na linguagem do povo e fazer sentido, não é uma tarefa fácil, não é mesmo. Há bons pregadores no Brasil. Deixa eu recomendar um amigo meu chamado Emílio Garófalo, não sei quantos de vocês conhecem. Ele é fabuloso, né? Em fazer os links, em trazer para a contemporaneidade, é o dom dele. E isso é bárbaro. Veja, mas nós não podemos parar na exposição, porque exposição bíblica pressupõe a aplicação. Não, o púlpito não é lugar para você jogar indireta. Mas aí se você acha que o pastor jogou uma indireta, é Deus mesmo, viu? Deus fala dessa forma. Mas assuntos que sejam importantes, que dizem respeito a boa parte da igreja, a gente tem que aplicar de forma específica, não há nenhuma dificuldade com isso. Mas claro, para que eu faça isso, eu preciso entender os princípios bíblicos, e isso é o mais importante, mas eu preciso entender também os pressupostos desse mundo pós-moderno. Tim Keller, bom, você pode até censurar, achar que é um exagero, mas veja, eu quero extrair um princípio disso. Dizia Tim Keller que ele repassava ou preparava algumas mensagens dele na praça de alimentação. O pastor Manuel falou para mim, a gente vai almoçar no Pantanal. Eu fiquei tão animado, mas era o shopping, né? Eu precisava saber que existe um shopping na cidade chamado Pantanal e comemos uma comida muito boa, diga-se de passagem. Mas o ponto o Tim Keller, ele preparava suas mensagens numa praça de alimentação porque ele queria ver o movimento, ele queria ver a postura, o comportamento das pessoas. Nós precisamos transpor essa ponte entre o mundo antigo e o mundo contemporâneo. Aliás, esse é um título de um livro do Sidney Greidano, pregando o Antigo Testamento no mundo contemporâneo. E para eu transpor essa ponte da época de Moisés, por exemplo, para 2024 depois de Cristo, eu preciso entender princípios bíblicos, eu preciso estudar e me esmerar para saber o que Moisés quis dizer com o que ele escreveu em Gênesis, mas eu preciso entender os pressupostos desse mundo, desse tempo, o que está acontecendo, não é? Eu preciso saber que caiu um avião em Vinhedo. Que medo de vir para cá, né? Mas depois eu pensei, avião não cai a todo momento. E vamos orar por essas famílias enlutadas, é tudo muito triste. Eu preciso entender um pouco acerca da condição e do contexto político do Brasil no nosso tempo, não é? Eu não posso ficar alheio à realidade que lá na França, que lá em Paris, está tendo a Olimpíadas. Quem é o primeiro país? Estados Unidos, né? Sempre. Por algum tempo era a China, eu falei, isso daí está estranho. Estados Unidos está no topo, né? É a China mesmo? Está vendo como eu preciso me atualizar? Nós precisamos nos atualizar e sabermos essas coisas para transpormos essa ponte entre o mundo antigo e o mundo atual.
E aí, deixa eu perguntar, eu tenho quanto tempo? Por favor, pastor. Eu tenho 1 hora ainda? Tenho mais quanto tempo? Tenho mais 15 minutos. Então deixa eu correr aqui. Gente, isso daqui é um curso inteiro que eu trouxe, não é? E para poder compartilhar aquilo que desse tempo para compartilhar, tá? Mas eu penso que o mais importante foi feito, que foi conceituar sermão expositivo, tá? Eu vou para a parte prática, não vai dar para a gente ver tudo, mas é só para aguçar você e você ficar com vontade de aprender um pouco mais. Depois você pergunta para o pastor Ironilton, tá bom? Alguma pergunta até aqui? É garófalo. Garófalo. Tem um livro dele lá no fundo. Mas entre outros, né, você tem muitos bons pregadores no nosso meio. Eu gosto de ouvir o Beber Júnior, gosto de ouvir o Hernandes, gosto de ouvir o Augustus. Ziel Machado, que é quem prefaciou esse livro do lançamento, que você vai ter o prazer de adquirir lá no fundo, é fora da curva, ele é um metodista. Tem muita gente boa. Tem tantos outros pregadores bons que eu não conheço também. Mas tem muita gente boa, com certeza, né? Desses internacionais midiáticos, fala-se muito de MacArthur, John Piper, mas tem um homem chamado... Stuart. O Stuart é um pregador galês. Ele é considerado hoje o melhor pregador do mundo. Muito bom, um velhinho assim, muito capaz, muito humilde, piedoso. Vale a pena. Tem muita gente boa, graças a Deus por isso. Bom. Pois não. Claro. Noite, por exemplo, linha de pensamento de seguir de um culto à noite, que você trabalha um tema, ou de um culto durante a semana. Ou então, no sentido que o pregador, ele tem um contexto a seguir, uma forma, por exemplo, ele fala do mundo, e aí o público fica esperando, mas e aí? Mas e aí, qual que é o texto? E não vem. Eu não entendi essa última fala. Ele fala... do contexto geral do que está acontecendo, na globalização, entendi. No mundo afora, e o espectador fica esperando qual é o texto que ele vai seguir na palavra. E não vem. Ou quando vem, já se passou e a pessoa ficou divagando. No caso, a plateia, digamos assim. Tá, obrigado. Deixa eu ver se eu entendi. Nós precisamos entender que cada pregador tem sua personalidade, seu estilo. Então eu prego de uma forma, o reverendo Ironilton prega de outra forma, o reverendo Augusto prega de outra forma, e essa particularidade a gente precisa respeitar. Então, eu vou pregar à noite com a graça de Deus. Não quer dizer que quem pregue diferente da forma que eu prego está errado, não é isso. Nós precisamos entender e respeitar estilos. Primeiro ponto. Segundo ponto, existe também a questão cultural e dinâmica da igreja. Então, eu não sei, por exemplo, como é meio de semana aqui, mas às vezes, no meio de semana, em alguma igreja, se propõe um bate-papo e não uma exposição bíblica. De repente, se expõe um devocional breve, seguido de uma reunião de oração. Então, essas questões precisam ser consideradas sempre. Mas quando a irmã falou de uma introdução longa, a gente chama isso de o sermão cabeção. Sabe? Aquela introdução lá de 2 horas, exagerando, mas às vezes de meia hora e depois... Bom, para iniciar o sermão, aí você já desligou já o controle, já, por mais crente que você seja. Porque
E foi boa a tua pergunta, porque eu não teria tempo de ver. Tá aqui, eu não teria tempo. Há duas questões aí. A primeira é que quando a gente faz exegese do texto, a gente aprende tanta coisa, e a gente se sente coagido a despejar tudo na igreja. E muito daquilo que a gente estuda em casa para pregar, ou para dar uma aula, dar uma palestra, vai servir para te dar know-how, para te dar autoridade e tal, e não necessariamente para você expor. Então, você preparou uma lasanha para o Dia dos Pais, me deu até fome agora, né? Você preparou uma lasanha. Você não coloca em cima da mesa os ingredientes separados, você põe um produto pronto. Porque às vezes nós pregadores somos tentados a entender de que se eu não despejar tudo, a igreja vai achar que eu não estudo. Não, a igreja sabe quando nós estudamos e quando não estudamos. Então, mais interessante do que os ingredientes é apresentar o produto pronto. Então, às vezes, dependendo do sermão, vai ser interessante você dizer, olha, essa carta foi escrita no ano tal, na cidade tal, estava acontecendo isso. Mas no outro sermão, não vai ser interessante se apresentar tudo isso, não vai fazer sentido. De modo que a nossa introdução tem que ser uma introdução rápida, uns 7 minutos em média. Porque se passar disso, você perde os seus ouvintes. É esse o ponto. Acho que eu te respondi, né? Tudo bem. Mais alguém? Sim, senhor. As formas, né, estão bem amplas, né? Eu creio que hoje também os seminários têm trabalhado outras formas, né? Não estou falando desse tipo, o sermão expositivo. Estou falando a forma de apresentação. Nós, como presbiterianos, acostumamos com 1, 2, 3 pontos, né? A maioria das igrejas tem, e dos pastores tem esse hábito, que é uma forma, né? Alguns hoje não distribuem dessa forma. O Seminário do Sul mesmo já está trabalhando as 4 folhas, né? 4 partes, né? Então, e às vezes isso traz, né? Quando a gente recebe algum mais novo, a gente está acostumado com uma forma. E até que você entenda a forma do pregador, também tem essa dificuldade da igreja, né? Boa colocação. O pastor Newton citou as 4 partes do sermão. É um livro que foi recentemente traduzido, um livro do Paul Scott Wilson. 4 páginas do sermão, não é que o sermão é de 4 páginas. Na verdade, é um conceito. Porque normalmente um sermão clássico, você prega como se estivesse escrevendo um livro. Você escreve a tese, daí você argumenta em cima daquela tese. O pessoal da Nova Homilética, dentre outras coisas, apresenta essa ideia de você apresentar um sermão como se fosse um filme. Não são pontos, são cenas, é completamente diferente. O precursor disso, que é professor lá no Seminário de Campinas, é o Adrien Balcells, que escreveu também um livro, A Jornada da Pregação. O Adrien Balcells foi meu tutor no doutorado. A gente divide a cadeira de pregação lá no Servo de Cristo. E eu tive o prazer de fazer a apresentação do livro. Lá no livro dele tem uma recomendação minha. Embora ele tenha sido meu amigo, mas tenha sido meu professor, eu sou mais clássico, não é? Eu ainda estou no esquema da tese, mas eu uso muitas vezes alguns princípios da Nova Homilética para fazer a aplicação do sermão. São estilos diferentes. Reverendo Sauro ontem, lá no IBA, quem é que estava lá presente ouviu, se é que eu entendi, ele não apresentou divisões de sermão, ele apresentou um sermão corrido, e que baita sermão, fui impactado, percebe? São estilos diferentes. Então, eu volto a dizer, o conceito de pregação expositiva e bíblica não tem a ver com estilo, tem a ver com mentalidade e com resultado. Independente de quantas divisões usou, se usou as 4 páginas do sermão ou não, ele foi fiel. Então, há escolas diferentes, há estilos diferentes. E aí a gente, quando ouve um pregador diferente, a gente estranha.
Quem nunca ouviu, por exemplo, Emílio, pode achar fabuloso com o tempo, mas se você for um pouco crítico, você vai dizer, mas o que é isso? Né? Parece raso, contemporâneo demais. Mas você não sabe que ele fez exegese do texto e ele traduziu a exegese numa linguagem que seja palatável, que seja mais fácil de digerir. O Adrien Balsas que eu disse, um desapercebido vai achar que ele não estudou o texto, mas é fabuloso. Então, ele foi meu professor no doutorado, e aí, para eu poder me formar, eu tive que pregar como ele ensinava, como era difícil, não é? Então, vejam, há estilos diferentes, não há só uma forma de pregar, mas você precisa ser um pregador fiel, você precisa ser um pregador bíblico, e é isso que é um sermão expositivo, tá bom? E aí, tem um livro, eu não sei se o Richard tem lá, mas é um livro do Brian Chappell chamado Pregação Cristocêntrica. Eu não digo que ele é o melhor livro, mas ele é o livro mais completo que tem em pregação. Em pregação, sem falsa modéstia, eu recomendo o meu, claro, que sobre a teologia da pregação, claro, é óbvio. E o Haydon Robson, que esse sim é o melhor livro de estrutura de pregação. Então é o que eu recomendo nos meus cursos, né? Mas o Brian, ele é muito completo, e o título do livro é Pregação Cristocêntrica. Mas ele não fala só sobre o aspecto cristocêntrico do sermão, ele fala sobre várias coisas. Mas eu estou emprestando o título do livro para dizer que Jesus está em toda a perícope bíblica. E essa é uma máxima que você precisa ter quando você ouvir um sermão, quando você preparar um sermão, quando você pregar um sermão, quando você fizer um devocional na sua casa, quando você estiver fazendo o culto público com a sua família, lembre-se que Jesus está em toda a perícope bíblica. Agora prestem atenção na minha informação aqui. Eu não disse que Jesus está em todo versículo, falei? Não falei. Eu não disse que Jesus está em toda palavra. Veja, Jesus é a palavra encarnada. Mas o que eu quero dizer é que você encontra Cristo em toda a unidade textual das Escrituras. Se você estudou o texto e você não encontrou Cristo naquela unidade textual, tem alguma coisa errada, você não interpretou o texto corretamente. Às vezes nós vemos pregadores que falam tão bem, apresentam e pregam, e aí no final você fala, mas cadê Jesus? Onde está Cristo? Sim, você não encontra o plano da salvação em toda a perícope bíblica, isso você não encontra. Mas se você considerar que o cerne de toda a Escritura é Jesus, toda a perícope bíblica vai ter Jesus. Não o plano da salvação de forma clara, mas sempre haverá um gancho para você apresentar Cristo. Então eu não gosto dessa ideia, o culto evangelístico, porque todo sermão tem que ser evangelístico, se você considerar que Cristo está em toda a perícope bíblica. Isso é muito importante quando você fizer seu devocional, quando você fizer seu culto doméstico. Olha para o texto. Interprete o texto. Se você não vê Cristo ali, é porque tem alguma coisa errada. Mas muito cuidado para você não fazer alegoria, tá? O que é alegoria? Lembra? Quem é que nunca zapeou lá a sua... eu queria saber como que você vai interpretar zapeou. Deixa eu ver. Quem é que nunca... procurando o canal lá na sua TV, na quarta-feira de cinzas, aí você viu a apuração do carnaval, né? Aí alguém diz assim, alegoria, nota, né? Você já viu isso, não já, meu irmão? Então, alegoria é fantasia. Então não alegorize o texto, não fantasie o texto. É isso. Não fantasia, não estou trazendo complicação de propósito não, viu, tradutor?
Não fantasie o texto. Não veja coisas que o texto não diz. Não force o texto para ver Jesus. Mas se você interpretar o texto de forma fiel, zelosa, você vai encontrar Cristo de alguma forma. Tá bom? Então, toda perícope ela é bíblica. Não se esqueça disso. Tinha um monte de coisa para apresentar para vocês, mas é impossível. Então, deixa eu só dar uma passada rápida aqui no slide. E aí, as implicações do conceito de pregação expositiva são as seguintes. A necessidade de iluminação do Espírito Santo. Tem um hino que diz assim... qual que é o número daquele hino? Do hino 260. Se você tem um hinário aí, me ajuda. Hino 260, eu acho. Não é. É aquele hino enquanto ao Salvador. Sabe qual é? Conhece? Vamos procurar qual o número? É 352. Abra lá. Enquanto a Salvador teu livro lê, de auxílio necessito para ver, da mera letra além a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida ao pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Olha isso que interessante. No final do primeiro verso, da mera letra além a ti, Senhor. Não, perdão. Todo o primeiro estrofe, enquanto ao Salvador teu livro ler, de auxílio necessito para ver, da mera letra além. Então, o sujeito fez doutorado em hebraico e fez, enfim, ele adquiriu ferramentas interessantes, mas tem coisas que só o Filho de Deus vê no texto sagrado. É aquilo que o hino fala de ver da mera letra além. Nós precisamos das ferramentas para estudar o texto, mas nós precisamos também da iluminação do Espírito Santo. Havia um lema na Reforma Protestante que é orare e labutare. Oração e labuta, oração e trabalho. Então eu preciso me esmerar, eu preciso me esforçar para estudar o texto, mas eu preciso da iluminação do Espírito Santo de Deus. Há uma ilustração de que um ator declamou o Salmo 23 e com imposição de voz dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma voz de Cid Moreira, sabe? E aí, no final dele recitar o Salmo 23, a plateia o aplaudiu. Na sequência, um senhor de pouca leitura, que nem tinha o Salmo 23 de cor, leu: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E no final da leitura, a plateia não aplaudiu, a plateia chorou. E aí alguém perguntou: mas qual é a sua técnica? O ator declamou belamente e arrancou da plateia aplausos, mas você fez muito melhor. As pessoas ficaram
emocionadas e choraram. Aí ele respondeu: é que o ator, ele conhece o Salmo 23, mas eu conheço o pastor do Salmo 23. Isso faz toda a diferença. Uma outra ilustração diz que o pastor foi pregar numa igreja em outro lugar, e quando a gente vai para outro lugar, a gente pega lá aquele sermão que você está mais afeiçoado e tal, e aí o pastor subiu cheio de si, pregou o seu sermão, e aí no final do culto uma senhorinha disse: pastor, se o senhor tivesse subido no púlpito da mesma forma humilhada que você desceu, o Senhor teria sido muito mais usado por Deus. Então é isso. Nós somos apenas boca de Deus, e nós precisamos pedir a graça do Senhor para sermos usados por Ele. Façamos uso de ferramentas. Compre os livros, vá lá, compre os livros do Richard. Isso será bênção para você. Mas você precisa, muito mais do que o conhecimento da letra, você precisa andar com Jesus, dobrar os seus joelhos, buscá-lo verdadeiramente. Bom, e diante então do conceito de pregação expositiva, eu mexer alguma coisa aqui? A gente consegue voltar no slide? Bom, se não, eu vou aqui mesmo. Não. Tá bom, obrigado. E tanto é a iluminação do Espírito Santo. Não está indo mais. Mas tranquilo, tudo certo. Depois disso, eu ia ver com vocês estrutura de sermão, mas não vai dar tempo mesmo. Isso faria parte de uma oficina, porque tendo visto o aspecto cristocêntrico, tendo visto a questão da iluminação do Espírito Santo, o próximo passo é a gente aprender a fazer sermão. Mas fica para uma outra oportunidade, tá bom? O tempo já foi. Quem sabe a gente tem a oportunidade, num curso, ou enfim, numa ocasião da gente conversar um pouco melhor sobre isso, tá bom? Irmãos, espero ter sido claro e ter contribuído de alguma forma. Meu tempo passou, mas se alguém tiver alguma pergunta ainda para fazer ou colocação, para não sairmos aqui com dúvidas, né? Então, por favor, esse é o tempo oportuno. Pois não, minha irmã. Aqui, ó. Microfone aqui para a irmã, ó. Isso. Pois não. Não, eu queria contribuir no seguinte, eu sei que o irmão está falando sobre a questão da construção dos sermões, que cada pastor tem um estilo, e o senhor também falou sobre a questão da gente viver uma outra, nós estamos em um outro momento agora, né, chamado, alguns falam contemporâneo, os outros falam pós-contemporâneos, mas agora falando como quem está aqui sentado, que vem para o culto. Eu acredito que a gente também precisa, nós irmãos, membros da igreja, a gente também precisa entender que nós estamos, como ouvintes, também estamos vivendo numa época que a gente tem que se posicionar também. Por quê? Hoje a gente devaga demais, né? Por causa da tecnologia, não é só as crianças, nós adultos também. E qual que é o nosso propósito de vir aqui, por exemplo, num culto à noite? Eu venho aqui para assistir o culto. Hoje é o pastor Eronildo que vai pregar. Eu não curto o sermão do pastor Eronildo.
Ah, não, hoje é o pastor Gerson. O pastor Gerson. Qual que é o propósito? Eu venho aqui para assistir culto ou eu venho aqui para prestar culto? Então, desde o momento que a gente chega, a gente tem que vir com um propósito, é de prestar culto. Se eu vou cantar os cânticos, todos os cânticos, eu estou cantando por cantar ou eu estou cantando para prestar culto a Deus mesmo, para declarar cada letra daquele cântico? Por que eu estou falando isso? Porque os sermões, eles são divididos, tem a introdução, tem os 3 pontos, tem o final, e se eu venho para prestar culto, eu venho sedenta para ouvir o que Deus tem para me falar, e de acordo com a necessidade de cada irmão aqui, Deus vai nos falar em um dos momentos. Às vezes vai ser no sermão inteiro, às vezes vai ser só na introdução, às vezes vai ser lá no terceiro. Mas se você está prestando culto, se você vem com esse propósito, se você ficar atento ao que Deus está falando, Ele vai te falar. Pode ser o pastor Eronilton no jeitão dele de pregar, pode ser o pastor Gerson, pode ser numa leitura na liturgia. Então eu queria só compartilhar isso, que é um pensamento meu, que eu tenho buscado, sabe, meu irmão? Qual que é o propósito de eu vir na igreja? Eu estou indo para assistir o culto ou para prestar o culto? Muito bem, obrigado. Isso se dá por conta dessa cultura de self-service, sabe? Às vezes a gente acha que a igreja é um clube. Então eu dou o dízimo, eu sento, eu estou aqui para avaliar tudo e a todos, e não é assim que funciona. Não vejo dificuldade em você preferir o sermão de um a outro, isso daí é normal, não há nenhum problema com isso. Eu, pelo menos, quando eu saio da igreja, eu aviso o conselho, mas a igreja eu não aviso, porque tem gente que não vai para a igreja se o pastor não tiver, né? Eu sou o único pastor lá, então fica o Kinder Ovo, né? As pessoas chegam lá, e o pastor não está, mas já foi na igreja, então sente e ouça, né? Mas aí eu acho que o preparo para o culto, o preparo do sermão é uma via dupla. É tanto o pregador que precisa se preparar para pregar, quanto os ouvintes precisam se preparar para ouvir, né? Se eu vejo 2, 3, a minha igreja é menor que essa, nós temos lá 200 pessoas num culto, um pouco menos, a membresia é 200 membros. E aí, se eu vejo no meio de 200 membros 3 pessoas bocejando, 4 num culto, eu penso assim, o irmãozinho está com problema. Ele não se preparou, ele teve um dia puxado. Mas quando eu vejo meia dúzia abrindo a boca, eu falo, não, o problema sou eu. Então, na verdade, o preparo ele tem que ter via dupla, tanto do pregador quanto de quem está ouvindo, né? E a ideia, que não deu tempo de eu falar aqui, de que quando o pregador ele prega expositivamente, ou seja, fielmente, ele é voz de Deus. Porque o conceito de inspiração é o conceito de escrituração da Bíblia, claro. Mas mesmo assim, é necessário que se diga que o pregador, quando é fiel, ele está sendo boca de Deus. Então esse é um conceito para que o pregador tenha temor, mas também os ouvintes tenham o respeito devido. Tá bom? Bom, acho que era tudo isso que eu gostaria de passar para os irmãos. Não deixe de adquirir, tá bom? Você que puder, fale lá com o Richard. A gente vai estar aqui agora de manhã, à noite, Teologia na Prática, não é? Lançamento da editora Palavra. E nos preparamos para o culto à noite. Foi um prazer estar aqui com vocês, conhecê-los. Espero de fato ter sido útil. Gostaria de fazer uma oração? Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela Igreja do Areião, por esse povo que veio aqui para ouvir Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a liderança dessa igreja e os seus departamentos. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça para sempre expormos e apreciarmos e colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco através da pregação fiel e expositiva da Tua Palavra. Obrigado por essas ferramentas e que nós nos preparemos sempre, acadêmica e espiritualmente, para propagarmos do amor de Cristo Jesus àqueles que não conhecem. Abençoa os pais, obrigado por esse dia especial. Dá-nos, ó Deus, um dia agradável na Tua presença. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe.